Olá! Nessa aula nós vamos falar das notações que são comumente utilizadas para representar as operações da álgebra de Boolean. Eu vou mostrar para vocês as três formas mais comuns no contexto de engenharia. A primeira delas é o que a gente vai chamar de notação algébrica. Nessa notação, o primeiro axioma vai dar para a gente os símbolos que a gente vai poder manipular. E aqui eu vou definir o 0 e o 1 como verdadeiro e o falso, mas a gente também pode utilizar outros símbolos como x, y, z, a, b, c, para representar proposições que a gente não conhece uma conclusão sobre ela. O segundo axioma é aquele da negação das proposições lógicas. E aqui a gente vai representar ele com uma barra sobre os símbolos lógicos. O terceiro axioma é o da operação e, da conjunção. Aqui a gente vai representar com o mesmo símbolo da multiplicação algébrica. Mas tome cuidado, porque essa aqui não é a operação algébrica que você está acostumado de multiplicação. O quarto axioma é o da disjunção, ou do ou lógico. E a gente vai representar ele com o mesmo símbolo que a gente usa para soma. Mas tome cuidado, porque aqui a gente não está fazendo soma de números. Algumas horas pode ficar confusa a ordem com que a gente está querendo fazer essas operações. E aí, para isso, a gente usa parênteses para dizer o que vem antes do que. É interessante também definir uma ordem de precedência entre essas operações para a gente poder economizar um pouco nos parênteses. E aqui a ordem que eu vou escolher é: o não sempre vem antes do e, que sempre vem antes do ou. Tá? Então, se você ficar em dúvida, sempre faça primeiro as operações de negação, depois você vai fazer as operações de e lógico, e depois, por fim, você vai fazer os ous. Vamos usar como exemplo essa função f igual a x barrado e y ou z. Isso aqui vai ficar na seguinte ordem. Primeiro, a gente vai fazer o x barrado. Depois, vem as operações de e lógico. E, por fim, a gente faz as operações de ou. A segunda notação que a gente usa bastante é a tabela verdade. É uma tabela que tem dois lados. Do lado esquerdo vão ficar as variáveis de entrada da função. No lado direito vão ficar as variáveis de saída dessa função. Do lado esquerdo, a gente vai preencher com todas as combinações das variáveis de entrada. Do lado direito, a gente vai calculando qual é a saída da função para cada uma daquelas combinações de entradas. Nesse exemplo aqui, da operação de negação lógica, o 0 negado fica verdadeiro, o 1 negado vira falso. É importante notar que cada linha da tabela vai dar uma informação para a gente. A segunda linha desse exemplo aqui seria lida da seguinte forma: se x igual a 1, então x barrado igual a 0. Essa notação aqui ela é bem interessante para a gente demonstrar teoremas ou fazer o cálculo de alguma função. Por exemplo, vamos considerar aquela função que a gente estava estudando, x barrado, y ou z. A tabela aqui vai ter três variáveis lógicas no lado da entrada, x, y e z, e a gente tem que completar com todas as combinações de entrada. No lado da saída, a gente pode ir construindo passo a passo o resultado da função. O primeiro passo é calcular o x barrado. O segundo passo é calcular x barrado e y. E aí fica assim. O último passo é fazer o ou lógico entre o x barrado e y, que está na segunda coluna da saída, com a variável z. E aí fica assim. É bem interessante você pausar esse vídeo agora e fazer passo a passo você mesmo completar cada uma dessas colunas na tabela verdade para compreender bem como é que é o processo. A última notação é o das portas lógicas. Cada porta lógica vai representar uma daquelas três funções, negação, e ou, na forma de uma caixa preta. E os símbolos são esses aqui. Essa notação vai ser muito útil quando a gente quiser analisar temporização nos nossos circuitos e a ideia de concorrência. O que é que pode acontecer ao mesmo tempo no nosso circuito? Como que fica, então, o exemplo que a gente está tratando nessa notação? Vamos colocar as três variáveis de entrada no lado esquerdo e o sinal vai fluindo para o lado direito, do mesmo jeito que a gente escreve normalmente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o x e construir o x barrado. Para isso a gente usa a porta inversora. O segundo passo é fazer o e lógico entre o y e o x barrado. Está aqui o segundo termo. O último passo é fazer o ou lógico entre o resultado do e lógico com a variável de entrada z. E aqui está a minha função. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês alguns teoremas interessantes e úteis da lógica booleana. Até lá!